Você sabia que a maioria dos brasileiros que vão fazer intercâmbio fora do Brasil saem do Brasil com o intuito de não voltar mais? E a maioria acabam sempre voltando para o Brasil? No vídeo de hoje eu quero explicar o porquê isso acontece e como você se preparar para o seu plano de imigração, seja para qualquer país que você tenha vontade de morar. Hoje nós começamos uma série de vídeos que vai te ajudar a criar um planejamento sólido para você conseguir cumprir com seu objetivo, seja ele de uma projeção de carreira, projeção acadêmica, imigração e por aí vai. Para quem não sabe, hoje alguns países permitem que você aprenda idioma e te dá permissão de trabalhar no país legalmente em qualquer área, para que você consiga ter um auxílio financeiro, pagar suas contas, juntar um dinheirinho e investir numa formação, ou se você já tem uma formação, uma pós-graduação, ou até mesmo conseguir chegar a um visto de trabalho nas profissões que estão precisando e que dão a residência permanente, o que te traz depois uma cidadania daquele país. E por que a maioria dos brasileiros acabam voltando para o Brasil e não conseguindo um visto de trabalho, que é o que vai sim te manter legalmente no país com direitos? Uma residência permanente te dá os mesmos direitos que tem um cidadão local. O grande problema é que todos querem sair do Brasil, mas nunca olham para frente, o que vem depois que eu cheguei. Normalmente o pessoal chega e fala assim, bom, cheguei, e agora? Como é que eu faço para ficar? Esse passo, essa etapa, ela é muito importante que ela seja desenhada no sentido de você ter um planejamento de quais são os passos até a sua cidadania. O que a gente mais vê realmente são pessoas que fazem o maior esforço para conseguir juntar um dinheiro, porque intercâmbio não é barato, e quando chegam no país, ficam 2 anos trabalhando, conseguem juntar um dinheirão, mas não aprendem o idioma e não conseguem progredir para uma profissão que dê sim o visto de trabalho. Então a dica mais importante é aqui: nunca se dê o primeiro passo sem saber onde você quer chegar. Tá? Se a sua intenção é uma residência permanente nesse país, seja na Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, onde for, você tem que saber quais são as profissões elegíveis para o visto de trabalho. Na maioria dos países, não é qualquer tipo de profissão que te dá o visto de trabalho, como, por exemplo, faxina, delivery, motorista de Uber. Essas profissões, infelizmente, esses países não estão precisando. Então, não é uma profissão crítica que falta mão de obra, como setores, por exemplo, na área da saúde, tecnologia, engenharia, trades, né, que seria carpintaria, encanador, eletricista, instaladores, enfim, motoristas de maquinário pesado, caminhão, ônibus, né? Alguns países você consegue visto de trabalho nessas profissões que não exigem necessariamente uma profissão, uma formação acadêmica. Então, vou dar o exemplo da Irlanda aqui, que é o que a gente mais recebe de estudantes do Brasil, querendo ir para a Irlanda para morar de vez. Só que quando eu pergunto para a pessoa qual a profissão que você exerce, você tem alguma formação, você tem alguma experiência profissional, quando essa pessoa fala assim, eu não tenho formação, mas eu posso fazer qualquer coisa, e o meu intuito sim é ir para não voltar. Então, a primeira coisa que eu faço é, já comece a olhar numa lista chamada Critical Skills, que são as profissões críticas por mão de obra de fora, porque não tem local. O mesmo vale para quem for para Nova Zelândia, Austrália, como profissões da Green List. Então, são profissões críticas. Infelizmente, na Irlanda, profissões como, por exemplo, encanador, eletricista, marceneiro, né, carpinteiro, motorista, essas profissões infelizmente não dão visto de trabalho. Mas no Canadá dá, na Nova Zelândia dá, na Austrália dá. Países de língua inglesa que precisam de pessoas que exerçam funções que fazem parte da área de construção. Construção é a área que mais cresce nesses países por conta do aumento da população. Cauê, mas o que tudo isso tem a ver com intercâmbio? Justamente, se você está indo para o intercâmbio, é para ganhar idioma, dinheiro e tempo para você conseguir chegar finalmente na profissão que vai te dar o visto de trabalho. Cauê, mas assim, a Irlanda é o mais barato. Eu sou eletricista e eu fiquei muito frustrado em saber que eu não vou conseguir o visto de trabalho porque eletricista não está na lista do Critical Skills. Mas calma lá, eletricista na Irlanda talvez hoje não dê o visto de trabalho, mas esses outros países sim. E a Irlanda pode ser sim a melhor opção para você se preparar para um outro país. A Irlanda não precisa ser o último país do mundo. Uma vez que você tem inglês, já tem experiência profissional, juntou um dinheiro, você consegue aplicar da própria Irlanda para vagas no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia e por aí vai. Hoje o Canadá, por exemplo, tem feito feiras fora do país
para recrutar profissionais. Inclusive, muitas empresas do Canadá vêm ao Brasil fazer feiras para conseguir profissionais que eles não conseguem no Canadá. Para vocês terem ideia, até mesmo cuidadores de idosos, você consegue hoje sair do Brasil já com um contrato em mãos para trabalhar no Canadá. Mas quais são as exigências desses países para você exercer uma função dessa? A experiência você já tem. Vai faltar o quê? O inglês. O inglês é um fator muito importante, até mesmo por questões burocráticas. Para você conseguir uma residência permanente, você tem que comprovar que você tem um nível mínimo que você consegue exercer a sua função. Não é o empregador que existe, e sim o governo que existe para te conceder o visto, tá? Então, por exemplo, no Canadá eles exigem o CLB 4, na Nova Zelândia eles exigem o IELTS 4. O que é CLB e IELTS? São certificados de proficiência no idioma. Você vai para a Irlanda, faz o inglês com um preparatório para o IELTS ou um exame que te dê um certificado que seja aceito por esses países, né, como proficiência no idioma, e você tira ali o nível intermediário plus, um intermediário um pouco mais evoluído, tá? Não precisa nem ser um avançado. Profissões que vão exigir o idioma avançado vão ser mais profissões mais técnicas, como engenharia, tecnologia, medicina, área da saúde, farmacêutica. Essas profissões você exige mais comunicação, tanto com o cliente quanto com o comércio, entre outras coisas. E claro, você tem 2 anos na Irlanda para conseguir chegar num nível avançado. Isso é bastante tempo, desde que você consiga investir numa boa escola, uma escola que te dê um mix de nacionalidade favorável, que você tenha amigos de outros países, que você não fique muito focado no português, e sim no inglês, com seus amigos de outras nacionalidades, com as atividades que a própria escola oferece fora do ambiente escolar, que são as atividades extracurriculares, entre passeios, jogos, viagens, enfim, claro, a escola ela sempre vai contar muito. E quanto mais você fica conectado no idioma, mais rápido você evolui. Então, antes de você começar qualquer planejamento, você precisa sim saber quais são as profissões que vão te dar oportunidades para um visto de trabalho. Nunca saiam do Brasil antes de saber isso, porque o que eu mais acabo presenciando são pessoas chegando até mim, falando: Cauê, vai vencer meu último visto de estudante de idioma, mas eu não consegui um visto de trabalho e eu não quero voltar para o Brasil. Quais são as minhas opções? Existe sim a opção de você estender o seu visto de estudante, só que o de inglês não pode mais. Aí você tem que partir para um inglês de graduação ou pós-graduação. Para você fazer uma faculdade na Irlanda é barato, chega a ser até mais barato do que o próprio idioma. O problema é que essas pessoas, além de não ter se planejado muito bem, escolheram a escola mais simples, com a quantidade de brasileiros que chega quase aos 100% de brasileiros na escola. Ou seja, não saiu do nível básico do inglês. Juntou um bom dinheiro, porque trabalhou bastante, mas não tem idioma mínimo para conseguir seguir com uma graduação, pós-graduação. Tem muitas pessoas que têm um currículo maravilhoso, já é formado, pode fazer um mestrado, o qual te dá mais 3 anos de visto, nos quais 2 anos vão contar inclusive para cidadania. 1 ano de curso, mais 2 anos de visto 1G, visto aberto só para busca de trabalho. E você pode trabalhar em qualquer área até você conseguir, sim, finalmente, um sponsor, né? Uma empresa que te contrate e que te dê ali o visto de trabalho. Lembrando, você não precisa aplicar somente para a Irlanda. Uma vez que você já tem até um mestrado nas costas, no seu currículo, né? Você pode aplicar para vagas na Holanda, você consegue trabalhar em inglês, na Alemanha, na Dinamarca, na Suíça, Suécia, até mesmo Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e todos esses países de língua inglesa. Então lembrem, antes de dar o primeiro passo, saiba onde você quer chegar. Saiba quais são as profissões que vão te dar a oportunidade de um visto de trabalho para você não ter que ficar sem visto e ter que voltar para o Brasil. Essa é a primeira dica que eu quero dar para o seu intercâmbio de sucesso, carreira internacional de sucesso através do intercâmbio. No vídeo anterior eu falei sobre saúde pública nesses países, que não é lá aquelas coisas, e o porquê eu acho que você não deveria cancelar o seu plano de saúde do Brasil, mesmo não estando mais no Brasil. O quão importante é você manter o seu plano de saúde brasileiro, mesmo estando fora em casos de emergências. No próximo vídeo, eu quero dar dicas aqui das principais cidades que se tem para estudar inglês na Irlanda, e as vantagens e desvantagens de cada um. E aí eu vou incluir aqui custo de vida, empregabilidade, coisas para fazer, oportunidades de carreira e principalmente
qual o perfil, né, eu indico para cada uma dessas cidades. Hoje nós trabalhamos aí com 11 ou 12 cidades mais ou menos na Irlanda, cada uma com as suas particularidades, né, vantagens e desvantagens, e esse é um outro ponto que muita gente erra, escolher a cidade errada, escolher porque me falaram que tinha mais oportunidades, me falaram que era assim, assim, assado, e quando chega lá, percebe que tem muito mais desvantagem do que vantagem para o objetivo dela, porque cada cidade entrega algumas coisas que pode agregar ou não para aquilo que você precisa. Então depende muito da pessoa, a gente sempre vai indicar uma cidade específica, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês precisarem de alguma ajuda com o intercâmbio de vocês, nosso contato está aqui na descrição do vídeo, na telinha final e nas nossas redes sociais. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers. Intercâmbio na Irlanda não é brincadeira. É preciso planejamento e preparação. E a Enjoy é especialista em te preparar para enfrentar a verdadeira realidade do intercâmbio na Irlanda. Por isso, todos os intercambistas embarcando pela Enjoy têm aulas de inglês particulares que te preparam para situações de imigração no aeroporto e primeiras entrevistas de emprego. Curso de barista com certificado para te preparar para o mercado de trabalho, treinamento com hack para compra de passagens aéreas, workshop de trabalho como intercambista na Irlanda, equipe de apoio antes, durante e após o seu embarque, grupos exclusivos de apoio e networking na Irlanda, mentoria de plano estratégico de acordo com seu objetivo fora do Brasil, participação no podcast do maior canal no YouTube entre as agências, opções das melhores escolas em 10 diferentes cidades na Irlanda, descontos especiais em renovação do seu curso de inglês, além de bolsa de estudos para curso superior na Irlanda. E você pode fazer parte dessa família. Mais de 5 mil brasileiros já embarcaram pela Enjoy nos últimos 10 anos. E olha, essa promoção tem vaga limitada, então corre, chama a gente no WhatsApp e conversa com um dos nossos especialistas.